Advertência: o vídeo que você vai assistir agora faz parte de uma tese e de um ensaio. Quase nada do que será dito tem a assinatura oficial da ciência astronômica. Por isso, tratando-se de ideias novas e propositivas, você poderia enquadrar este vídeo no campo da ficção científica. A fase de espalhamento dos fótons seria a segunda fase do movimento harmônico da luz, em que se prevê a contração do espaço na presença de aceleração do movimento do elétron. É importante destacar que na primeira fase desse movimento harmônico haveria aproximação, não detectável, entre o núcleo e o elétron. Essa aproximação máxima estaria sendo delimitada pela energia potencial elástica, gerada pelo esticamento da mola do espaço. Ou seja, além de o elétron não abandonar a sua posição real, desde que seria o espaço à sua volta que estaria se esticando, não haveria como o elétron se chocar com o núcleo, o que justificaria a estabilidade da estrutura atômica. Sabe-se que o tamanho total dessa estrutura gira em torno de 4 vezes o tamanho do seu núcleo central. Por outro lado, por conta da variação da densidade da matéria, o esticamento do espaço poderia ser maior ou menor. Assim, se uma menor energia potencial promovesse uma aproximação menor do elétron em relação ao núcleo, isso poderia ser interpretado como sendo um movimento no sentido de o elétron se afastar do centro. Infelizmente para o operador do sistema, a quantização iria também nivelar os extremos energéticos da radiação eletromagnética, polarizando-a. Com a decorrente fusão entre as duas dimensões do espaço e as duas da própria luz, o operador do sistema ficaria impossibilitado de registrar, diretamente, quaisquer alterações na geometria do espaço ao redor do núcleo. No caso do sistema solar, a Terra parece executar uma órbita circular ao redor da nossa estrela, mesmo que se saiba que a órbita real do nosso planeta seria a elíptica. Essa órbita circular seria repassada pelo observador para a estrela, pois a sua imagem, não o próprio Sol, parece se mover sobre a eclíptica, do leste para o oeste, em movimento circular e uniforme. Isto é, com velocidade e aceleração constantes. Fora do que se vê diretamente no céu, durante o dia, os planetas estariam sendo comprimidos pela energia potencial contra o próprio Sol, com maior ou menor intensidade, dependendo da posição ou do afastamento do planeta. Mesmo que de forma velada e obedecendo às leis de Kepler, os planetas deveriam estar abandonando transitoriamente a sua órbita circular, e transitando pela órbita em forma de elipse. Ou seja, o sistema solar, fora do que vemos, seria uma estrutura dinâmica e pulsante. Se comparássemos o Sol com um coração normal, nós não estaríamos podendo ver a sua fase de contração nem a de dilatação, cujos efeitos, forçosamente, iriam se refletir sobre os planetas, afastando-os ou aproximando-os da estrela. O movimento circular, que se observa diretamente na abóbada celeste através da luz, dá-nos apenas o estado de repouso daquele coração. É como se você fotografasse um coração batendo, e ficasse apenas com o instantâneo, um momento isolado do batimento, sem ter noção de todo o processo de bombeamento do sangue. Se a luz do Sol, refletida pela Terra, nos desse todo o conjunto do seu movimento em 3 dimensões, saberíamos, olhando a partir do centro do sistema solar, que a órbita terrestre formaria uma elipse ao longo do tempo, e não um círculo. A luz, porém, nos apresenta o universo na forma de instantâneos isolados do nosso próprio passado. Uma das semelhanças entre o sistema solar e um coração normal é que quando o sistema solar se expandisse, ou o espaço ao redor do Sol se esticasse, isso iria promover a aproximação dos planetas em relação ao Sol. Quando o nosso coração se expande, o sangue é atraído ou bombeado para dentro das suas aurículas.
A semelhança citada se deve ao movimento harmônico da luz, atuando como mensageira do espaço, e não ao próprio espaço. Quando a mola se esticasse na primeira fase do conjunto massa-mola, do qual o observador ocuparia a extremidade fixa, a força apontaria no sentido contrário ao do esticamento, realizando um trabalho negativo. Tal como aconteceria numa implosão. Como a luz sofreria um processo de empacotamento exatamente nesta fase, ela ficaria retida, gerando incerteza na posição do planeta. O marco zero do tempo deixaria de estar no Sol, pois o observador passaria a depender do futuro espalhamento da luz na sua posição. Isso aconteceria na segunda fase do movimento harmônico da luz, a de espalhamento dos fótons. Lamentavelmente, quando a luz se espalha na Terra, o movimento circular aparente reassume o controle da situação, e tudo fica como antes. Para que o coração do sistema solar pudesse pulsar, mesmo sem ser notado, teríamos que contar com a existência de uma fase de contração das suas fibras, que empurrasse os planetas para fora do centro. É aqui que se insere o motor da variação da densidade da massa solar, atuando sobre a geometria do espaço e forçando os planetas a abandonarem o seu movimento circular e a sua posição de repouso. Para isso, não seria necessário que a própria massa da estrela se alterasse. A densidade solar passaria a estar relacionada ao menor ou ao maior esticamento da rede do espaço, devido às alterações transitórias promovidas na sua curvatura. Isso permitiria que o espaço gerasse inércia, de forma independente das massas, argumento utilizado por Albert Einstein para tentar justificar o espaço absoluto de Newton e que consta do seu livro Como Vejo o Mundo, a página 168. O que acrescento como novidade é a hipotética fusão entre a luz e o espaço, promovida pela retenção do tempo na fase de quantização. Assim, se o espaço se esticasse, aumentando a densidade da estrela sem depender da influência direta da sua massa, haveria um maior incremento da energia potencial elástica. Isso se deve à já citada virtual fusão entre o espaço e a luz. Se a luz se curva, o espaço faz o mesmo, e vice-versa. Esse aumento da energia potencial elástica iria comprimir o sistema solar como um todo, aproximando os planetas em relação ao Sol. Por um raciocínio inverso, uma maior queda na energia potencial estaria vinculada a um menor esticamento do espaço, promovendo o afastamento dos planetas em relação à estrela. O sistema solar seria menos tensionado ou se descontrairia. O coração, finalmente, poderia pulsar, mesmo que de forma imperceptível. Quando se diz que a energia potencial estaria vinculada a um maior ou a um menor esticamento do espaço, não se está pressupondo que o espaço deveria se contrair em determinado momento, para que o coração do sistema pulsasse. Na verdade, os planetas estariam sendo constantemente empurrados pelo Sol para fora do centro, mesmo quando eles estivessem passando pelos seus perihélios. Os limites máximos de aproximação ou de afastamento dos planetas seriam ditados pela geração de energia potencial, em maior ou menor grau, ou somente pelo esticamento do espaço. É preciso relembrar que, neste caso, a luz e o espaço teriam que formar um todo único. O que acontecesse com a luz, iria se refletir no espaço. Na verdade, não existiria uma aproximação do planeta em relação ao Sol por contração direta do espaço. O planeta deveria se aproximar do Sol por conta de um menor afastamento. Isso teria uma notável concordância com a previsão da ciência astronômica, que sustenta que a vida inteligente não poderia surgir na fase de contração do universo, devido ao problema da entropia. Ou seja, a desordem do sistema estaria sempre aumentando, o que seria uma característica da fase inflacionária.
É aquela velha história da xícara, que cai ao chão e se espatifa. Se as variações da densidade da matéria total do universo estivessem ditando a natureza relativa do movimento que se observa no espaço-tempo, não haveria uma fase de contração, atuando de forma isolada. Ela poderia coexistir com a expansão na forma de uma força de natureza secundária, ou de restauração. Esse seria o caso da gravidade. O papel dessa segunda fase do movimento harmônico da luz seria o de permitir a assimilação do tempo pelo observador. O tempo assumiria a condição de ser a terceira dimensão do espaço, permitindo a virtual superposição das ondas e a formação do cone de luz do futuro dos eventos. Sem essa acomodação secundária do espaço e da luz, cuja expressão maior seria a força da gravidade, as informações não poderiam ser acessadas. Isto é, mesmo que a fase de expansão do espaço existisse, ela não poderia ser lembrada. O tempo desdobraria o universo bidimensional em 3 dimensões, para que ele pudesse finalmente existir, como produto das nossas lembranças. Quando as informações fossem acessadas pelo observador, isso ocorreria sempre com atraso, mostrando a abóbada celeste fora do seu próprio tempo, ou como ela teria sido no passado. Na atuação de todas essas forças, o ponto de vista do observador seria determinante. É que, sendo a luz o suporte para os nossos instrumentos de medida da posição do Sol e das outras estrelas, quando a luz do Sol se espalhasse na Terra, ela deslocaria um marco zero do tempo para a posição do observador. Isso é o que determinaria o sentido correto da atuação da energia potencial. Ou seja, na descrição do movimento harmônico da luz utilizada, o observador ocuparia a extremidade fixa do conjunto massa-mola. O bloco seria representado pelo Sol, ocupando a extremidade livre da mola. Assim, quando a mola se esticasse, a força apontaria na direção da extremidade fixa, ou para a Terra. Normalmente, optamos pela tese de que a massa do Sol curvaria o espaço diretamente, gerando gravidade. Isto é, o Sol seria colocado no lugar do observador, ou na extremidade fixa. Ao assim procedermos, costumamos esquecer que a luz, a mensageira do espaço, ficaria retida por 8 minutos dentro do cone de luz futuro do Sol, o que impediria a comunicação direta do evento de curvatura. Isso deveria atribuir à gravidade a natureza secundária de uma força positiva de restauração, já que ela surgiria fora do tempo real dos eventos que lhe teriam dado origem.